Olá, hoje à noite eu gostaria de fazer os meus votos para 2017, que eu faço a cada ano, e eu vou me referir à revista, a primeira revista do Unifiel, que foi editada, se não me engano, em 1999, e no qual, nesse número da revista, eu falei de um encontro que nós tivemos, primeiro encontro transdisciplinar que houve no Brasil, na Fazenda Dona Carolina, com intelectuais do mundo inteiro, e eu me lembro especialmente do Dr. Bassarab Nicolescu, que escreveu o Manifesto da Transdisciplinaridade, mas também o Paul Taylor, o professor Paul Taylor era especialista de Paulo Freire, na época ele veio falar do diálogo. Michel Rondon, que era um artista, fotógrafo, intelectual, que infelizmente já faleceu, e Humberto Maturana, e tantos outros, né, que estavam presentes na discussão. E nós tentamos ver o que seria a atitude transdisciplinar e o que deveria nos conduzir a esse diálogo entre as disciplinas, e quais as qualidades, qual a postura que deveria nos orientar, especialmente em tempos de crise, de dificuldade. E o que ficou definido foi o que eu chamei uma composição em três cores: confiança, desapego e respeito. E esse artigo ele se encontra na revista do Unifiel, né? Essa questão do desapego, da confiança e do respeito. Mas eu gostaria de voltar essas três qualidades tantos anos depois e dizer como é que eu vejo hoje a questão do desapego, do respeito e da confiança. Sem dúvida, eu vou começar pelo desapego, porque é o mais difícil. E foi o que eu mais tive problemas em executar concretamente, porque ele implica que você não se coloque na posição de objeto e não coloque o outro na posição de objeto, que haja realmente uma relação ao outro como livre, inalienável, inapropriável, em algum lugar inalcançável, inatingível, né? O outro que nunca vai ser a minha posse e que nunca vai pensar exatamente como eu gostaria que ele pensasse, ou se situar onde eu gostaria que ele se situasse, ou se comportasse do jeito que eu gostaria que ele se comportasse, porque ele é outro e ele me escapa, e, e ele pertence a ele mesmo e não a mim. E então o desapego, ele é uma esta é uma qualidade, perdão, que nós devemos quase que praticar diariamente, essa compreensão do outro livre e do outro que pertence a ele próprio, né? E também a compreensão de que nós não somos objeto de recuperação, dominação, manipulação. E aí vem a questão do respeito, que é a segunda qualidade, e o que fazer quando as pessoas nos faltam respeito. E, e o primeiro respeito que eu penso é um respeito, um dever de respeito a si próprio, né? E nesse momento, então, é necessário colocar limites e colocar defesas quando nós somos desrespeitados. Embora eu acredite, como Tomás de Conan, que o ser humano é sempre digno, qualquer que seja a posição que ele se encontre, ele é sempre digno. Por isso, eu acredito que nós devemos deixar a porta aberta e confiar na capacidade de
compreensão, diálogo e mudança e evolução dos outros, mesmo se às vezes a gente não consegue ser respeitado como a gente gostaria e ter o comportamento que seria esperado do outro, em que nós somos obrigados a colocar um limite, mesmo a interromper a relação, às vezes, e partir. Eu penso que é importante deixar a porta aberta ao diálogo e à mudança e à transformação, porque nunca as coisas estão dadas para sempre, até que, enquanto a gente está vivo, né? E enquanto a gente está vivo, o outro sempre pode se transformar, a gente pode se transformar e pode se encontrar no meio do caminho. Então, o respeito é muito importante. Quando não há respeito, essa questão do respeito a si próprio e de colocar os limites. E por isso que eu, em terceiro, falaria da confiança, porque a confiança só é possível na medida em que existe essa compreensão do outro como livre e do outro com o qual eu tenho uma relação respeitosa. Isso é uma relação não violenta, uma relação em que a integridade física, psicológica, social da pessoa é respeitada, é vista, né? Então, eu me lembro muito de uma professora perguntando para mim: Mariana, imagina como seria o mundo e como seriam as relações no mundo se elas fossem mobilizadas, impulsionadas pela confiança, se houvesse confiança nas relações, né? Se uns e outros nós confiássemos uns nos outros, as relações seriam totalmente diferentes. Então a gente percebe que a confiança é uma chave imprescindível para a mudança, o avanço, o aprendizado conjunto, a evolução mútua, né? E sem confiança, sem respeito e sem esse desapego que me permite considerar o outro como livre e como pessoa e não como objeto, é muito difícil nós falarmos de pesquisa conjunta e de evolução conjunta. E pensando com os meus botões, né, nessas três qualidades, desapego, respeito, confiança, eu pensei que elas podem se aplicar às relações familiares, às relações profissionais. Não são só qualidades que se direcionam à pesquisa, e muitas vezes elas podem nos auxiliar em situação de conflito, seja na família, seja no trabalho, seja numa situação mais íntima. Então, eu gostaria de desejar aos que me acompanham pelo blog, site, ou no dia a dia, na minha vida, no meu cotidiano aqui no Canadá, eu gostaria de desejar um feliz 2017 e que nós possamos desenvolver essas qualidades de desapego, respeito e confiança. E é um desafio que eu dou a mim mesma e um convite que eu faço aos meus amigos. Muito, muito obrigado pela atenção e espero vê-los em breve num próximo vídeo. Todo o meu afeto e meu agradecimento por ter me acompanhado esse ano.